professor Marco Aurélio. Vamos voltar a falar de política e Alexandre Padilha diz que o Brasil quer atrair cérebros que estão sendo perseguidos nos Estados Unidos. Que história é essa, Marco Aurélio? Bom dia. Bom dia, Laís. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, essa história não é de hoje, não. Desde a campanha política que o Donald Trump dizia que ia fazer algumas mudanças importantes, segundo ele, para o cenário americano. E aí é o seguinte, acaba sendo uma política que muda as questões científicas, investimento em universidades, enfim. Mas antes da gente explicar, acho que é bom a gente entender o que o Alexandre Padilha está falando, né? E a gente tem um áudio, né? Separou aqui um áudio, e na experiência Rádio Cidade você vai poder, além de ouvir, ver também o ministro. Porque existe um presidente de um país que foi eleito para governar aquele país, que é os Estados Unidos, mas que ele acha que ele é presidente do mundo. E ele começou lá nos Estados Unidos uma perseguição a quem investe e quem estuda em produção de vacina e medicamentos tecnológicos. Passou a cortar os recursos do governo americano para o financiamento de pesquisa e de papel de empresas. Várias das empresas internacionais que estão lá estão preocupados com isso. Começou a alimentar um discurso de ódio contra quem pesquisa em vacinas nos Estados Unidos, contra quem pesquisa na vacina mais avançada hoje, que é a chamada plataforma de RNA mensageiro, que salvou muita gente durante a Covid-19 e que vai salvar muito a humanidade ainda ao longo dos anos. Eu quero dizer a esses pesquisadores e pesquisadoras, estamos dizendo, eu e a ministra Luciana estamos falando isso em tudo quanto é lugar. O Brasil é um lugar seguro para que pesquisadores e pesquisadoras venham para cá para pesquisarmos cada vez mais. Se ele está cortando lá recursos para a produção de vacina de RNA mensageiro, o Brasil, graças ao presidente Lula, está montando 2 projetos de vacina de RNA mensageiro, um na Fiocruz, outro no Butantan, com parceria de indústrias nacionais, de indústrias internacionais. Bem, a fala é contundente. Agora é o seguinte, o Trump tem feito algumas políticas, inclusive com o apoio do departamento que ele criou e que colocou lá o Musk, né, que é um departamento de enxugamento da máquina pública, e ele tem mudado algumas políticas de diversidade. O Trump é contra a política de diversidade, essa questão de vacinas também, e isso tem afastado pesquisadores. Inclusive, ele tem cortado ou querendo renegociar com grandes universidades o investimento do governo americano em universidades como Harvard, Princeton e outras. E isso pode afastar alguns cérebros, sim. Agora, dizer que se esses cérebros viriam para o Brasil é outra questão. Porém, realmente, na comunidade científica internacional, há muitos relatos de que as pessoas, os pesquisadores, estão se sentindo muito acuados por causa das novas políticas de diversidade, raça, né, e questões técnicas como essa de vacina, que vêm sendo implementadas pelo departamento do Elon Musk, né, lá dentro do governo americano. E se isso prosperar, vai causar uma fuga de cérebro mais cedo ou mais tarde, né, nos Estados Unidos. E um detalhe importante, os cérebros, por que é importante isso? Porque, por exemplo, se você olhar para a questão de tecnologia, o Vale do Silício, que é onde estão as grandes empresas de tecnologia, que a gente usa todo dia aqui, a Meta e várias outras, ele está recheado de estrangeiros. Por exemplo, pessoas da Índia, né, pessoas da própria China, pessoas de Israel, enfim, o mundo todo pesquisa nos Estados Unidos, e isso é uma vantagem da economia americana. Se essa barreira continuar, realmente pode começar uma fuga de cérebros, né, ou também retenção. Muitos brasileiros saem daqui para lá, tá? E aí eles podem deixar de sair se eles sentirem que lá não vão ser bem recebidos. Quem está tentando recebê-los bem é o Canadá. Muito brasileiro está indo para o Canadá para fazer pesquisa porque está sentindo que nos Estados Unidos a onda não é muito favorável. E o pessoal acredita muito que quem perde é os Estados Unidos, mas eu acho que quem perde é todo o mundo, porque a gente sabe, inegavelmente, da condição de tecnologia que os Estados Unidos têm, né? E essa questão de não ter essa abertura para que os pesquisadores, até mesmo os brasileiros, consigam desenvolver seus projetos é muito lamentável, né? Porque perde saúde, educação e tantas outras áreas que utilizam os Estados Unidos como base de pesquisa, né? Até porque, no caso americano, Laís, tem uma relação muito forte
entre as universidades e as empresas. Sim. A inovação americana, ela é pensada na universidade, mas é em parceria e é testada no dia a dia pelas empresas. Muitas empresas nascem ali nas universidades ou próximas a elas e usam mão de obra dos pesquisadores. E isso inovou muito o mundo. A própria NASA, que a gente conhece, né, tanto que a gente conhece justamente porque ela é uma empresa americana, né, uma agência espacial. Ela pesquisou ela colocou muita coisa no mercado que foi pensada, projetada, pesquisada para os astronautas e chegaram até a gente, né? Por exemplo, o próprio Flash Care, o flash das calças da gente, o zíper, né? O zíper, né? Ele veio dessa pesquisa aí, e vários outros produtos que a gente usa no dia a dia, como o Kevlar também, que é um produto importantíssimo, leve, muito bem feito, bem projetado e consequentemente melhora a vida de todo mundo. Agora, é essa relação, empresas, universidades, ciência. Sim, se o Trump continuar nisso, pode ter um problema lá na frente para a inovação americana. O professor Marco Aurélio citou um personagem que é o Elon Musk, bem comentado. Até mesmo o Musk, segundo informações dos Estados Unidos, tem se posicionado contra o tarifaço do Trump. Mas nem mesmo o Musk tem conseguido alterar o pensamento do presidente norte-americano. Ele já vazou do governo, né, Vitor? Ele tá ali, oficialmente, ele não tá querendo muito envolvimento mais, né? A questão é, a China recebeu dos Estados Unidos um ultimato que acaba a 1h da tarde. Né? O Trump tá quase como aquela história de cuspir no chão. Se secar e você não me der resposta, eu vou retaliar. Isso porque os chineses trouxeram aí uma contra-resposta. Né? Os americanos taxaram 34% os produtos chineses, os chineses fizeram uma contra-taxação na mesma proporção e os americanos disseram, se vocês não tirarem essa contra-taxação, vamos botar mais 50% em cima. Então, tá nessa guerra, os chineses disseram que ninguém vence nisso, mas que eles vão resistir até o final. E a pergunta é, com o derretimento das ações no mundo inteiro, com os índices globais das bolsas de valores em queda, quanto que as economias podem resistir? Ontem, o presidente Lula esteve em um evento em São Paulo e falou sobre isso. E disse que o Brasil tem reservas cambiais que garantem que o Brasil vai passar sem problemas por esse período. Vamos acompanhar. O Brasil, que não tinha dinheiro para pagar as suas exportações, as suas importações, o Brasil que devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Brasil que não tinha nenhuma reserva internacional, o Brasil que há muito tempo não conseguia crescer, esse país começou a crescer. Nós pagamos a dívida externa brasileira 30 bilhões de dólares. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. E aí, professor, estamos de fato seguros? Olha, o Lula está falando dele mesmo no Lula 2. Né? Quando essas questões ocorreram na época, o Brasil fazia muito empréstimo ao FMI, aí o Brasil passou a ser credor do FMI. E a reserva do Brasil está realmente em torno desses 300 bilhões de dólares há algum tempo. Elas ajudam sim, elas realmente são um colchão inicial para a crise, porém, se a crise continuar do jeito que vai, essa guerra comercial, ela expandir e ela continuar causando insegurança no mundo todo, não vai ter país que possa ficar realmente tranquilo, não. Lembra que quando houve a crise de 2008, o Lula falava em marolinha, e depois a crise, alguns anos depois, atingiu a gente lá em 2015, 2016, ou seja, a crise foi em 2008 nos mercados americanos, 6, 7 anos depois atingiu o Brasil com muita força na época da Dilma, e também por erros internos. Bem, esse é o ponto. Essa crise aí, se ela escalar, em algum momento chegará ao Brasil, mais cedo ou mais tarde, até porque as tarifas do Trump afetam inclusive o Brasil, nossas exportações. Só do aço podemos perder 7 bilhões, né, em aço. Além do mais, os mercados financeiros estão derretendo no mundo todo. Né? 10 trilhões de dólares sumiram do planeta. Sumiram, derreteram, não existem mais. Isso é um sinal de uma crise e o mercado financeiro tem muita dificuldade com a insegurança, com a incerteza. Então, o Lula está parcialmente certo nessa fala, no sentido de que nós temos alguma reserva inicial, sim, temos. Mas se a crise for do tamanho que ela pode ser,
não tem país que vai ficar imune, nem os Estados Unidos ficarem ilesos. Enfim, uma guerra comercial sem precedentes no mundo como o de hoje, realmente não há nenhum livro de história que nos diga o que vai ocorrer. Só sabemos que será difícil. Digamos que, por uma figura de linguagem, professor, nós temos um salva-vidas em mar aberto, mas se tivermos que nadar com tubarões, o salva-vidas não vai valer de muita coisa. Exatamente, é por aí, né? Ou seja, alguma ajuda nós temos, mas se ficar muito tempo exposto ao mar, aí só Deus. Professor Marco Aurélio Freire, obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.